Bom dia pessoal, meu nome é Fernando Fernandes, bem-vindos ao canal Expresso Excel. Depois de praticamente aí um ano sem gravar vídeos, eu recebi uma solicitação para gravar um vídeo explicando como que faz para gerar relatórios em PDF a partir do Excel, baseados numa lista, ou seja, alguns campos nesse relatório mudariam de acordo com essa lista, e eu geraria esses PDFs todos automaticamente. Falei assim, olha só que interessante, como se fosse uma mala direta, que também é possível fazer no Word, mas fazendo isso funcionar no Excel e fazendo ele soltar arquivos em PDF. Então, para vocês terem uma ideia melhor do que eu vou mostrar para vocês, eu já vou mostrar o resultado pronto, e daí na sequência eu ensino a fazer, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui um relatório qualquer, relatório mensal, tentei usar as cores do meu canal, tal, verde, amarelo e azul, eu sou uma negação em cores, como vocês já sabem, então eu coloquei essas cores aí. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui um botãozinho que chama gerar PDFs. E eu também tenho essa lista, que está aqui do lado direito. Tá vendo? Uma lista com valores completamente aleatórios. E aqui embaixo uma formulinha que pega um valor qualquer dessa lista baseado no nome que eu estou vendo. E aí o que acontece? Essa célula aqui, ó, eu chamei ela de linha. Porque para poder usar melhor na forma. Você poderia não ter dado nome algum, funciona igual. Está mostrando o Fernando, porque o Fernando é o número 1 da lista. Adivinha o que acontece se eu mudar para o número 2? Muda todos os dados do Marcelo agora. Então tá o Marcelo com 32 mil agora no primeiro mês. Ó, Marcelo 32 mil, certinha a fórmula. E no último mês, 127 mil. Olha ele aqui, ó, 127 mil. Então se eu mudar aqui para pegar, por exemplo, o oitavo cara, quem é o oitavo cara? O Lucas. 149 mil, o Lucas, tá vendo? 149 mil. Já verificamos que a fórmula funciona. Então o resultado final que eu quero é o seguinte. Vamos, aqui ó, eu já programei para mostrar para vocês, vou clicar no botão PDFs e ele vai começar a colocar um monte de PDF nessa pasta. Vamos lá? Ó. Vocês estão vendo? Ele está trocando o nome, trocando o número naquela célula e gerando esses PDFs. Como será que faz isso? Vou mostrar. Terminou, olha. Sucesso! Vamos lá, ok. O que eu fiz? Eu vou apagar de novo esse PDF. Apagar não, vou primeiro mostrar. Como é que foi a venda do Eric? Tá vendo? Eric, vou deixar ele aqui. Se eu voltar na pastinha, como é que foi a venda do Márcio? Percebam? Se eu trocar aqui, ó, Eric, Márcio. Tá aí o relatório igualzinho, só que com números diferentes, ó. O Eric tem 40 mil no primeiro mês, 120 mil aí no segundo mês. O Márcio, ele tem 46 mil. E depois caiu um pouco a qualidade do trabalho dele, ficou 43 mil em vendas nesse mês de março aí. Então, o que vai acontecer? Eu vou fechar agora esses PDFs, vou apagá-los, porque eu vou gerá-los de novo no final. Vou mostrar para vocês como que eu fiz esse trabalho relativamente simples. Foram o quê? 6 linhas de código. Poderia ser menos, são 6 porque eu sou chato e tento fazer um código um pouco mais bonito. Os códigos para mim tem que ser uma obra de arte, como sempre. Aí o que aconteceu? Ó, desse lado direito aqui eu montei essa tabela, onde eu coloquei janeiro de 2020, e aí eu cliquei no canto direito inferior dela com o botão direito do mouse e arrastei para a direita. Ele pergunta aqui algumas opções, eu falei preencha por favor com os meses, assim eu tenho todos os meses, já está preenchido rápido. A lista de nomes eu coloquei uma lista de nomes de pessoas que trabalham comigo lá na empresa. Os valores, eu vou apagá-los agora e vou só mostrar como que eu fiz. Eu vou mostrar rápido porque eu coloquei que eu quero inteiros do linha, da função linha, função linha vezes a função coluna, linha vezes coluna vai me dar uma coisa relativamente aleatória, mas para ter um número mais bacana, eu multipliquei por 1000 e depois pela função aleatório. Por quê? Porque eu quero ter números aleatórios. Ctrl Enter, números quaisquer, aleatórios agora. Para não ficar mudando o número que está lá, eu vou colar valores. Dei o Ctrl C aqui e fui lá no opção colar valores do Excel. Agora os números estão completamente fixos ali. Eu vou mudar aqui o número para 1 para ficar mostrando eu e vocês verem aqui, tá vendo? Fernando está com 12 mil e está tudo certo ainda. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o gráfico, eu vou deixar porque eu não vou fazer o gráfico de novo. Relatório mensal. Um detalhe. Como esse nome aqui se altera baseado no número que está escrito aqui em cima, eu dei o nome para essa célula. Essa célula aqui de cima eu chamei de linha. Então a gente pode referenciá-la usando o termo linha em vez do endereço exato dela. E essa célula de baixo eu chamei de fulano. Por quê? Porque assim, podia ser pessoa, podia ser vendedor, podia não ser nada. Eu quis chamar de fulano. Então vai ser fulano. Toda vez que o nome, ou seja, que o número ali em cima for escrito, ele vai mudar o nome do fulano para o nome da vez.
Então aqui em cima eu coloquei uma formulinha bem simples, ó, aspas, porque é texto, né? Igual relatório mensal. De quem? Do fulano. Fica mais fácil para fazer a leitura da fórmula. E aí nessa formulinha de baixo, eu coloquei ali, ó, prezado, entre aspas, porque é um texto, devem a variável de ambiente ou nome criado, que é o fulano. Depois aspas de novo, segue o seu relatório mensal de vendas. Ok, não foi exatamente isso, mas está lá. E aí vem a parte divertida que eu já estou usando Excel 2016, ou versão 365 da minha assinatura. Eu tenho funções da matrizes dinâmicas do Excel. Então eu poderia usar um desloc para escrever os valores aqui. Eu poderia usar o índice. Tem várias funções diferentes que eu poderia usar para poder trazer isso para cá. Só que eu vou usar as funções mais novas do Excel. Esse transpor aqui, ó, é uma matriz dinâmica e eu vou selecionar, como a gente está falando dessa coluna do período, eu vou selecionar o período aqui, ó. Como eu falei, transpor, ele vai pegar o que é linha e transformar em coluna. Simples assim, na hora que eu fechar e dar um Enter, olha que bacana, ele mesmo já está mostrando, isso aqui é uma matriz dinâmica. Eu escrevi numa célula só e ele já espalhou para todas as outras. E aí eu vou fazer a mesma coisa no valor de vendas. Só que, qual linha eu pego? Eu posso pegar a linha das fórmulas que eu escrevi. Então vamos colocar ali, igual, mesma coisa, transpor, e vou selecionar a linha das fórmulas que trazem os valores. Esqueci de falar e mostrar como é que eu escrevi essas fórmulas, né? Vamos lá. Clique, clique. Percebam que eu usei a função desloc. Em resumo, a função desloc tem 5 parâmetros. Os 3 primeiros, eles servem para determinar onde vai começar um intervalo. E os 2 últimos servem para determinar o tamanho desse intervalo. E aí, o que eu fiz? No primeiro parâmetro eu coloquei R3, a célula R3, porque ela está referenciando essa célula satélite, vamos chamar assim. O segundo parâmetro é o seguinte, quantas linhas a partir dessa célula você quer que eu desloque? Para cima ou para baixo? Se for negativo esse número, ele sobe. Se for positivo, ele desce. Então o que eu fiz? Esse número aqui que eu chamei de linha, essa célula que eu chamei de linha, ela determina se vai pular uma linha para baixo, 2, 3, 4 e assim por diante. Por isso que alterar esse número funciona na fórmula. Poderia até ter chamado de linha mesmo, que foi o nome que eu dei para a célula depois que eu tinha feito a fórmula, né? O terceiro parâmetro, ele vai determinar o tamanho. Eu poderia usar células em cima, falar uma, duas, o tamanho não, desculpa, o deslocamento horizontal para saber para onde que vai deslocar para a direita, ou se for negativo para a esquerda. Então eu vim aqui, usei a função cos, que conta a quantidade de colunas, e passei um intervalo interessante aqui, ó, começando na R17, que é essa célula de cima, e terminando também na própria célula R17. Só que nesse segundo parâmetro aqui, nesse segundo célula do intervalo, eu não travei a coluna. Isso quer dizer que quando eu arrastar essa fórmula para a direita, o R do segundo pedaço vai mudar para S, T. Então olha só como é que ela vai ficar no final. Quer ver? Ó? Vou colocar para a direita aqui. Ó. Percebe que esse intervalo ficou até roxinho. Se eu colocar mais para a direita, ele está contando a quantidade de colunas que vai deslocar para a direita. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Só que tem uma coisa importante. Quando eu desloco 7, ele começa a contar no deslocamento 1 para a direita, 2 para a direita. Então se eu deslocar 7, ele vai parar no mês errado. Tem que ser 7 menos 1. Então para ele poder considerar que o deslocamento para essa célula aqui é 0 e para as outras é 1, 2, 3 e assim por diante. Então o que eu fiz dentro da fórmula? Eu falei, ó, esse cos está contando a quantidade de colunas que foram arrastadas para a direita, menos 1, porque daí eu tiro para fazer o desloque funcionar corretamente. Então vou dar um Enter aqui. Então o que eu fiz? Pegando essa primeira fórmula, eu vou até escrever aqui para facilitar a vida de vocês poderem ver a fórmula escrita, né? Tá ali a fórmula e eu vou só arrastar aqui para a direita para vocês verem que a fórmula de fato é a mesma e funciona lindo para todos os casos. Aí, olha só que legal. Tudo montado. O gráfico já está montado, a tabela está montada, a formulinha que alimenta o gráfico já está montada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu mudar para número 2, ele vai trazer os dados do Marcelo com 93 mil em vendas. Vamos observar aqui, ó. Dados do Marcelo com 93 mil em vendas em janeiro. E assim por diante. Se eu colocar 9, vai trazer quem? O Frederico. O Frederico começou com 37 mil em vendas. E aqui está formatadinho. Atenção, nunca formato base, tá? Isso aqui eu considero básico. Precisa formatar isso aqui? Não, não precisa. Se você quiser, pode, mas não precisa. Eu não vou deixar formatado, que para mim é uma péssima prática ficar formatando base. Eu já fiz até alguns artigos sobre isso no Planilhando, tem no LinkedIn também, em alguns lugares. E aí então estamos prontos. Tudo que a gente fizer aqui, ó, número 10, vai vir o Márcio.
Tá lá, os dados do Márcio, começando em 35 mil e terminando em 65 mil. 35 mil e 65 mil. Percebam que porque eu usei uma matriz dinâmica, toda vez que eu seleciono uma célula desse intervalo que teve o resultado explodido a partir da primeira célula, ele fica pintadinho em volta, porque é uma matriz dinâmica. Olha que gracinha. Aí a gente vai mostrar para vocês agora como é que eu fiz no VBA para isso acontecer. Alt F11 para entrar no VBA. Já deixei o código pronto aqui, mas a primeira coisa que eu faço sempre é dar nome aos objetos. Sempre dar nome aos objetos. É importantíssimo para efeitos de documentação, facilitar a leitura de código. Como eu digo sempre, o seu código tem que ser uma obra de arte. Para começar a obra de arte, você tem que dar nome para tudo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e dei um nome para a planilha. E daí eu fiz uma rotina que eu chamei lá, public sub, imprimir PDFs. Eu declarei duas variáveis aqui. Um objeto, na verdade, eu chamei de RNG, porque vai ser um excel.range, e um contador, para passar o loop. Daí eu setei o range para ser o nome da planilha, ó, WSPDF, que é o nome dela, ponto range linha, porque é a célula que eu vou alterar, trazer isso para cá e arrastar isso para a direita, pra vocês poderem ver. Minimiza aqui, ó. Minimiza não, né? Aumenta o tamanho para ver. Aumentar assim. Boa, Fernandão, isso aí. Agora vocês conseguem ver com um pouco mais de facilidade. Aí, olha só que interessante. Eu fui lá e fiz um contador que vai de 1 até 12. Por que eu fiz 1 até 12? Porque eu sei que aqui existem 12 nomes. Poderia ser mais? Poderia. Daí você vai ter que fazer outra estrutura para poder contar quantos tem e tal. Eu quis fazer o simples para vocês verem como é fácil. Depois vocês podem usar a criatividade para poder deixar isso grande, fazer 1000 vezes, ou um número variável de vezes, faz um range dinâmico, conta quantas linhas tem no range dinâmico, aí é com vocês. Então o que eu fiz? Para o meu contador começando em 1, terminando em 12, pulando de 1 em 1, eu quero que você vá lá na célula que eu chamei de linha e escreva o contador, ou seja, essa linha de código vai mudar isso aqui para 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Isso até 12. E aí, para cada vez que ele fizer isso, ele vai imprimir. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês. Ó, para poder fazer a impressão correta, eu setei esse pedaço aqui como área de impressão. Então, para você fazer isso, você clica em Layout da página, área de impressão, definir área de impressão. Esse é um jeito de fazer. O outro jeito de fazer é clicando aqui nas configurações de página, indo lá em planilha e determinando aqui, ó, área de impressão. E você pode selecionar um intervalo que vai nesse caso do A1 até L25. Então, com isso determinado, porque se eu não fizer isso, vai sair a tabela no relatório. A tabela a gente não quer que saia. Então, voltando lá pro código, eu vou mostrar para vocês. Volta para cá. Eita, cadê o Excel? Vem cá, Excel. Vem cá. Eu vou puxar aqui para a direita para vocês verem a mágica acontecendo. Eu vou fazer F8 para poder rodar o código no passo a passo. F8. Ele vai escrever nessa célula o número 1. Olha lá, já trocou tudo. E ao escrever o número 1, eu já estou dando, ó, planilha.export file as PDF. E aí eu coloquei uma pastinha no meu disco lá, que já estamos enxergando ela aqui do lado, que ele vai salvar nessa pasta usando o nome do fulano. Então eu referenciei o nome do fulano nessa linha. Na hora que eu apertar esse F8 aqui, ele já vai gerar um arquivo ali, ó, na pasta, que é o PDF do Fernando. Tá vendo? Fecha. E agora eu vou gerar, ele vai escrever ali, ó, F8. Mudou para 2, o Marcelo. Vai soltar o PDF do Marcelo. E assim por diante, ele vai fazer todos eles e vai soltar o PDF. F5. Eu parei aí, fui direto no F5 para vocês verem que ele de fato está fazendo as alterações e gerando um PDF para cada pessoa. E aí no final do código, ele mostrou o OK. Beleza? Tá bom, pessoal? Então eu vou disponibilizar esse arquivo lá num drive que eu tenho. E vocês podem, se quiser, usar esse código. Apesar dele ser bem simples, dava para ter escrito ele com 3 linhas de código só. Mas eu gosto de fazer o código um pouco mais bonito do que isso. Não é verdade? Então, minimizando aqui. Cadê o Excel? Volta aqui, Excel. Temos aí um gerador de relatórios, como se fosse uma mala direta do Word. Num eventual próximo vídeo, se vocês quiserem e pedirem, eu posso mostrar como faz para colocar esse PDF dentro de um e-mail e disparar por e-mail das pessoas. Claro que nesse caso a lista tem que ter um campo aqui, que seria o endereço de e-mail. Coloca um Outlook e dispara para essa pessoa. Interessante, né? O que vocês acharam dessa aula? Escreve no comentários aí. Se vocês quiserem ver como faz para mandar isso por e-mail,
também, faz aí no comentário para pedir e tamo junto. 2020 vai ser o ano da virada, da virada porque eu tô voltando a gravar vídeos, tô meio tímido ainda, mas vamos nessa. Um abraço, pessoal, bom domingo para vocês.